pessoal da Solar TV, mais um Solar TV Entrevistas começando aqui. E hoje um amigo especial aqui, foi o meu primeiro contato em energia solar, nesse mundo vasto de energia solar fotovoltaica. Foi o Márcio Takata da Greener. Prazer, Márcio, meu amigo, recebê-lo aqui no canal da Solar TV. Tudo bem com você? Tudo ótimo, obrigado aí pela oportunidade de estar batendo esse papo contigo, Ricardo, com todos aí. Um grande prazer estar aqui, viu? Muito obrigado aí. Obrigado eu, Márcio. Eu que agradeço a participação. Márcio, nós acompanhamos aqui, né? Todo o mercado acompanha as pesquisas da Greener, que tem sido cada vez mais enriquecedoras para o mercado e cada vez mais completa, tanto para o mercado centralizado como para a geração distribuída. E cada vez mais tem novidades no mercado e o mercado está ficando mais rápido, mais intenso o tempo todo aí mudando, né? E os números são muito importantes para dar uma margem, para dar um norte aí para quem está nesse mercado. E eu sei que quando eu te chamei, convidei para fazer essa entrevista aqui, é para a gente bater um papo, para falar um pouquinho sobre o panorama de importação de módulos inversores do ano passado até agora, janeiro, fevereiro, março, vamos dizer assim. E com isso traçar um panorama, o que está acontecendo no nosso mercado hoje. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Márcio? Legal, legal. Bem, de fato é um mercado bastante desafiador, né? Nós crescemos muito ao longo desses últimos anos e o mercado vem se desenvolvendo, naturalmente passando por um momento de turbulência, como quase tudo, né? No mundo todo, né? Um momento agora de bastante dúvidas, mas sobretudo de um mercado que é altamente dinâmico. Eu queria compartilhar com vocês algumas informações para apoiar, né? Sejam os empreendedores, fabricantes, distribuidores, de como estamos aí nesse mercado de energia solar aqui no Brasil. Aproveito também, Ricardo, para fazer um convite aí a todos, né, integradores, distribuidores, fabricantes, né, os nossos estudos de IGD ou de geração centralizada, tem um próximo agora no final do mês de julho, sai um novo estudo de geração distribuída, a gente está fazendo uma análise bastante profunda desse mercado, sobretudo compreendendo melhor a dinâmica dos clientes finais, quem que é o cliente final, né? Por que ele compra, qual que é o perfil desse cara, como vem evoluindo o perfil do cliente final, seja ele residencial, comercial, que é uma coisa muito importante o mercado conhecer cada vez mais quem que é o cliente. Legal, Okay? tá para sair Então, do forno aí. Isso, tá em produção, daqui a pouco aí tá no mercado aí, para todos. Legal. Ricardo, eu queria compartilhar com vocês alguns números da dinâmica de importação de módulos e inversores, que são os dois principais componentes de um sistema de geração solar, seja ele uma instalação residencial ou uma grande usina, o módulo e o inversor fotovoltaico é o principal componente, né, é fundamental, e componente de custos também. Então, eu queria compartilhar alguns números com vocês, só para dar uma ilustração de como vem sendo a dinâmica desse setor através desses indicadores, tá bom? Vamos lá. Vou compartilhar aqui uma apresentação, tá bom? Ótimo. Beleza. Me avisa se você está visualizando a apresentação, por favor. Estamos sim. Maravilha. Pode falar, Márcio. Bem, vamos lá. Vou tentar ser bastante breve, para não tornar o vídeo muito longo, né? Deixar mais dinâmico. Bem, a gente monitora tudo que é entrada de módulos inversores no Brasil, né? Já há muito tempo. E a Greener tem uma plataforma, a gente chama de BI, uma plataforma BI, de Business Intelligence, uma plataforma para estratégia, tá, ok? Então, que é muito utilizada aí pelos distribuidores, fabricantes de equipamentos, na qual ele é um elemento aí fundamental para traçar estratégias. Legal. Né? Então, com base nesse BI, que é uma assinatura que a gente fornece aí para o mercado, eu queria mostrar para vocês o que foi o ano de 2019. Né? Então, é o ano aqui que houve uma evolução bastante grande e a gente teve um volume de 4 gigas de equipamentos que foram importados. E é bom salientar que mais de 95% aí do volume de módulos fotovoltaicos utilizados no mercado brasileiro são importados. Então, os números aqui refletem bastante a dinâmica do setor, seja do setor de geração distribuída e do geração centralizada também. Então, esses números aqui
para esses dois mercados, Tá. tá ok? Então 4 gigas aí, que em relação ao ano de 2018 foi aí um crescimento muito grande, tá ok? Ok. E aqui embaixo, Ricardo, você consegue ver aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar o cursor aqui, né? Então, como que os volumes foram evoluindo mês a mês. Então, a gente começou lá trazendo 200 megawatts no mês de janeiro, fomos acelerando, né? 300, fechamos o ano em dezembro com um volume superior a 500 megawatts. Então, mais de 500 megawatts entraram no mercado brasileiro. Então, foi uma evolução aí bastante importante que a gente teve, sobretudo no último trimestre de 2019, né? Poxa. Isso Isso, é inversor e módulo. isso aqui é só módulos Só módulos. fotovoltaicos. Tá. Só módulos fotovoltaicos. Uhum. Então, isso reflete a grande expectativa que havia em relação ao ano de 2020. Então, tanto os empreendedores de projetos de geração de maior porte, quanto os distribuidores, né, trouxeram aí um volume bastante importante no terceiro e, sobretudo, no quarto trimestre de 2019, refletindo aí essa grande expectativa em relação a 2020, tá? Uhum. Então, a gente saiu de um volume, e eu até me lembro, por exemplo, lá no começo, né, Ricardo, há 6 anos atrás, 7 anos atrás, Lembro disso. lembra? Lembro da Inova É, Solar, quando eu ia aí, tomava um cafezinho e fazia os cursos aí. Foi os primeiros cursos que eu fui aprendendo sobre o setor, foi com você. pois é, e naquela época o volume do ano inteiro era isso aí, 500 megas, né? É, Menos até, até. né? Então, a nossa expectativa, será que a gente vai atingir 500 megas no final do ano, até o final do ano? Não, no ano de 2019, só no mês de dezembro a gente já trouxe mais do que isso aí, tá? Exatamente. Então, para dar aí uma ilustração aí de Agora, como Marcio, o isso volume já aumentou. está em solo, correto? A grande parte desse volume aqui que entrou no último trimestre É. já foi instalado, né? Uhum. Mas posso dizer que alguma parte disso aí ainda não foi instalado, está em estoque Está em ainda. estoque ainda. Tá. Uhum. Legal. Tá? Então, a gente teve o quê? Um comportamento de aceleração bastante importante. E ano de 2020, Ricardo, a gente atingiu já agora até o mês de maio, Uhum. né, de 2020, o volume total de 2,3 gigas. Tá? Ano passado todo foi 4. Nos 5 primeiros meses do ano de 2020, a gente atingiu Nossa. 2,3 gigas. Tá? Então, a gente continua com o volume acelerado, tá? Especialmente em janeiro, que entrou 600 megas, batemos o recorde do mês que entrou mais módulos fotovoltaicos, foi em janeiro de Uhum. 2020. Antes Tá? do cenário da pandemia ali, né? Exatamente, exatamente. Então a gente estava lá com um volume de pedidos altos, né, um volume de entradas de equipamentos bastante altos. Então janeiro, fevereiro foi um mês mais curto, né, entrou menos. Aí março retomou 560 mega e aí em março aliás, em abril vou indicar aqui em abril o volume já começou a reduzir um pouquinho e em maio também volumes menores, Poxa. tá? E aqui em maio principalmente a gente começa a ter aí um reflexo aí da questão da pandemia, né? Parece Em maio, o 2019 invertido. no mês 4 e no mês 5. E no mês 6 agora em junho, que a gente está a expectativa de entender qual que vai ser o mês aí, vai fechar o primeiro semestre, como a gente vai fechar esse primeiro semestre, essa é a expectativa, né? Isso a gente vai compartilhar no estudo de GD. Tá. Então, lá no final do mês de julho, a gente vai estar divulgando e analisando essa dinâmica, tá? Então, isso é uma coisa importante a gente entender o que foi esse mercado, tá? Bacana. Bem, muito Agora, volume agora ainda só no, abrindo no uma polo. pergunta, Márcio, por Uhum. favor. Quando você coloca aí desse cenário aí de importação, grandes desses fabricantes tem também uma unidade fabril aqui em solo brasileiro, certo? Uhum, Isso sim, não é computado, correto? correto. Tá, e você tem esse número, o que foi fabricado no Brasil? Olha, em 2019 foi fabricado em torno de 80, 90 megawatts, tá? Uhum. De fabricação local. E o total de importado foi 4 mil. Então, fabricou 80, 90 e trouxe 4 mil importado. Então, a
participação no nacional no mercado foi pequena, Foi tá? pequeno. Então grande parte foi importado Uhum. de fato, tá? E aí uma outra característica também, Ricardo, seguinte, a gente em 2000 até 2019 aqui a gente tinha aqui essa distribuição aqui à esquerda que eu estou mostrando, vamos ver se eu coloco o cursor aqui, né? Uhum. A gente tinha aqui um volume, isso aqui é por fabricante, tá? Então Tá. o que cada um dos fabricantes trouxe, inclusive para quem tiver interesse em saber qual que foi o preço, né, de cada mês, de cada fabricante, de cada modelo, por onde que entrou, se entrou por Porto de Santos, Paranaguá, Itajaí ou Salvador, né? Na plataforma você consegue descobrir tudo isso aí, tá? Legal. Então, o que a gente teve aqui? Um volume bastante grande. E 2020 a gente começa a ter aqui uma disputa bastante acirrada aqui, né? Então É. você tem aí 3, 4 fabricantes aí que estão aí na ordem de 400, 450 megas, tá? Uhum. Com volumes bastante significativos aí. Então você começa a ter um acirramento do mercado, É. tá? Um mercado bastante competitivo também aí na liderança, Sim. tá? O Márcio, só completando aí, ali em 2019, a gente via um dos players muito acelerado em relação aos demais, certo? Uhum. Aí, o que que você... Agora, para 2020, a gente já vê uma 4, 5 ali, chegando muito próximo ali dos mesmos valores ali, né, de importação. Você Uhum. acha que o amadurecimento do mercado, dos integradores, né, dos EPCs, em formação ali da questão da escolha da tecnologia, fez a diferença para essa linha equacional? O que, que se deve a essa... Olha, isso é um mercado altamente competitivo, Uhum, né? Então, à medida que esse mercado cresce, né, e vem crescendo de uma maneira importante, né, você começa a ter aí o amadurecimento de diferentes players. uhum, Então, isso é um movimento totalmente natural, tá. tá? Que aí marcas começando a ganhar mais equilíbrio aí em termos de volumes. Então, é fruto aí de um amadurecimento do mercado, Uhum, tá? uhum, Claro que teve aí questões tecnológicas envolvidas, precificação, escala, mas eu diria aqui que aqui no Brasil nós temos aí 50 marcas de módulos fotovoltaicos que operam e que fornecem para o mercado brasileiro, então tem se tornado um mercado extremamente competitivo. uhum, É um mercado que movimentou 4 gigas em 2019, né? Então, é um mercado aí de bilhões, né? É um uhum, mercado de vários bilhões, né? Então, é um mercado muito relevante. Então, naturalmente, você tem os principais players atuando e sendo bastante competitivos no mercado. Então, legal. bom para o mercado, né? Bom para o setor. E aí, uma evolução de preços também bastante importante, né? Então, que também é um fator fundamental à medida que o fabricante internacional vai ganhando escala, vai desenvolvendo tecnologia, ganhando mais eficiência, que vem se refletindo também nos preços, e os preços vêm caindo Uhum, também, tá? Essa é bastante importante, tá? E tecnologia. Então, o perfil tecnológico dos módulos fotovoltaicos no Brasil vem mudando. Então, a gente tinha, em 2019, uma preponderância do policristalino standard, e a gente começa a ver uma participação cada vez maior da tecnologia PERC, né? Seja mono-PERC ou seja poly-PERC, a gente começa a ter aí uma aceleração do perfil de módulos com maior eficiência também aqui no Brasil. Então, uhum, maior eficiência e com redução de custos, né? Que é muito importante. Então, sendo aí fornecido seja por Santos, que é o principal porto de entrada de módulos no Brasil, mas muito por Paranaguá para atender principalmente os distribuidores do Paraná, tá? uhum. Então foi um mercado muito importante, assim como o mercado o porto de entrada aqui em Itajaí, Itajaí. tá? Itajaí, que foi aí o terceiro porto de entrada em volume de equipamentos de módulos fotovoltaicos. Então, volume muito expressivo, tá? Bem, então, o que a gente percebe por exemplo, analisando um porto aqui, né?
o volume, né, por marca que vem sendo aí fornecido em 2020, que a gente vê aí um fornecedor aqui fornecendo bastante através do Porto de Paranaguá, fornecendo muito poly, mas também muito mono-perk, né, aqui para atender e com um ganho aqui, ó, você vê uma queda desde janeiro de 2020 até maio, a gente tem aí para as diferentes marcas que operam nesse porto uma redução importante aí do custo, Poxa, que tá? legal. Então, ganhando mais eficiência em custos, tá? Então, isso é um outro ponto aí importantíssimo a ser observado aí nessa tecnologia. Inversores também é a mesma coisa, Ricardo. 3,4 gigas que o mercado absorveu em 2019, fortemente aqui no último trimestre, outubro, novembro e dezembro, volumes bastante importantes, tá? Então, diferentes marcas também, tem mais de 50 marcas operando no Brasil, tá? Tá. Muito competitivo. E esse ano já superamos aí os 2 gigawatts de módulos inversores que entraram no Brasil, muito fortes aí no primeiro trimestre. Começamos a ter uma leve desaceleração aqui no segundo trimestre, né? Em abril e maio. Vamos ver o número de junho, estou muito curioso para saber. Para ver como a gente vai fechar aí o primeiro semestre e como tem sido aí efetivamente o impacto da desaceleração aí da pandemia, que desacelerou pontualmente, aí, especialmente no mês de março, abril e maio e junho, tá? E vamos tentar entender melhor aí, através da pesquisa, qual que vai ser o impacto da pandemia e quais são os cenários aí para o segundo semestre de 2020. Você acha que pode continuar descendo isso aí no segundo semestre, mais alguns meses adentro aí, até a subida como vinha sendo feito antes, como estava sendo feito em 2019, por exemplo, Márcio? Bem, a gente provavelmente vai ter aí volumes baixos, menores aí que a média de entrada de módulos e inversores agora em junho, muito provavelmente, tá? Tá reflexo aí da redução de demanda que a gente teve aí nesse segundo trimestre, principalmente, tá? Especialmente aí no mês de abril e maio, mas uma coisa positiva, Ricardo, é que os integradores, né, os players que estão lá na ponta atendendo o cliente final, começam a ver uma retomada importante do volume também, tá? Não é o volume que se tinha antes da pandemia, mas você começa a ter aí uma retomada gradual dos volumes e da demanda aí pelo cliente final, residencial, comercial, tá? Então, isso é uma sinalização positiva. Então, a expectativa é que a gente tenha aí um segundo semestre de retomada. Vamos entender, vamos acompanhar muito de perto como está sendo essa retomada e a gente vai trazer aí uma série de informações para ajudar o empreendedor, integrador, Sim, distribuidor, o fabricante a se posicionarem nesse mercado de retomada, exatamente. tá? Porque essa retomada, né, Márcio, quando você fala o consumidor residencial, por exemplo, ele ficou muito em casa, ele viu o impacto do aumento da energia ali no seu dia a dia trabalhando home office, né? Então é comum que talvez o consumidor residencial puxe essa curva aí para cima, retomada. Já grandes investimentos como rural, industrial, às vezes pode ser que pise no freio por um tempo até entender ali qual que vai ser os parâmetros políticos e dólar e tudo mais nos próximos meses. Você acha que é isso, Márcio? Concordo contigo, Ricardo. Bem, então você tem perfis de consumidores, de clientes que foram aí menos afetados, né, com as incertezas aí dessa pandemia. Naturalmente, esse perfil de cliente é o que mais rápido está retomando, né, o investimento em GD, em solar, tá? Então a gente vê aí uma retomada de alguns perfis de clientes residenciais, alguns perfis de clientes comerciais também, tá? Começam a retomar. Então, naturalmente, você tem setores da economia que são mais afetados ou vivem ainda uma incerteza maior. Naturalmente, você tem uma predisposição menor para investir, fazer um investimento em geração, tá? Então, esse é um ponto importante a ser observado. E outro ponto bastante importante aí também é a questão do financiamento, né? Então, a gente começa a ter aí
algumas linhas de financiamento a serem retomadas em condições mais competitivas, né, para que seja uma alavanca importante para a retomada dos investimentos em solar. E outra coisa também que a gente observa, né, a gente trabalha muito também com os empreendimentos de grande porte, né, geração centralizada, tá? Então, e nesse segmento, os investimentos eles têm um prazo de maturação mais longo. Então, muitos dos projetos que dos nossos clientes que a gente ajuda a estruturar, tem aí um prazo de 2 anos, né, de 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos. Então, é um segmento que foi afetado, mas considerando que os projetos têm um prazo de maturação mais longo, eles não foram tão afetados, não. Então, o negócio continua acontecendo, tá? O mesmo com GD remota também, né? Então, muitos empreendimentos de GD remota, claro que tem regiões que foram afetadas à instalação, mas muitos empreendedores e investidores continuam aí. Inclusive, a gente vai trazer um mapeamento, né, uma série de informações inéditas para ajudar os players aí que estão estruturando empreendimentos de locação, por exemplo, tá? Informações que vão ajudar a esse empreendedor a entender o status aí desse mercado, como que tá, qual foi o volume, como está sendo aí os modelos de negócio, né? O que tem de pipeline e oportunidades de investimentos nesse setor, a gente vai também trazer e compartilhar com todo o mercado. Legal, esse agora em julho, em junho. Isso. Tá. Final de julho. Final de julho, tá. Bem, bem, é isso aí. Essa apresentação, mas qualquer pergunta aí adicional, eu sei que já estourei o seu tempo, Ricardo. Não, poxa, foi super bacana aqui, enriquecedor aqui nosso bate-papo. Eu acredito que tem muita coisa para a gente conversar, focado em micro assuntos aí que vai longe, né, Márcio? Muita coisa bacana para a gente trocar essa ideia. Pois é, mas vamos fazer outros programas, não tem problema. Esse é o primeiro. Hoje eu falei com o Márcio Takata. Márcio, muito obrigado por sua participação aqui na Solar TV e seja sempre bem-vindo aqui. Quer fechar complementando alguma coisa, Márcio? Não, agradecendo, né, pela oportunidade, Ricardo, e a todos que estão assistindo e prestigiando aí a Solar TV. Um canal importante de informações para o mercado e informação, né, sobretudo agora nesse cenário de incertezas, né, e de retomada, é um fator fundamental. Então, incentivo a todos a continuarem acompanhando aí os conteúdos da Solar TV. Obrigado aí pela oportunidade, um grande abraço a todos. Ok, Márcio. Seja sempre bem-vindo aqui e logo nos falamos novamente. Você, integrador, muito obrigado por sua participação. Distribuidor, fica aqui aberto o canal para vocês mandarem sugestões aqui das próximas temáticas aqui com o Márcio Takata. Abraço a todos. Grande abraço. Tchau, tchau.